Bem, então vamos começar a sua avaliação psicológica. Eu vou falar cada letra do alfabeto e você vai me informar a primeira palavra que vier à sua cabeça. A, Antártica. B, Brahma. C, Campari. D, Devassa. E, Espumante. F, Fio-fio. G, Gin. H, Heineken. I, Itaipava. J, Johnny. K, Kaiser. L, Licor. M, Montila. N, Nova Skin. O, Old Par. P, Pitu. Q, Quentão. R, Rum. S, Skol. T, Tequila. U, Whisky. V, Vinho. W, Whisky. já foi. É que esse é importado. X, Xícara. xícara, Xícara, porque quando não tem copo eu tomo na xícara. Y, Ipioca. e Z, Zé. quiser. Zé Delivery. Você tem algum problema com bebida? Só quando acaba.